Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Cefaz São Paulo, já fui auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, também já ocupei o cargo de analista tributário da Receita Federal. Eu queria aqui agradecer a sua presença, afinal, a gente vai realizar hoje aqui uma transmissão de uma aula do Reta Final para você. Então, ao longo da semana, vamos realizar aqui transmissões de aulas para que você possa degustar a qualidade desse produto do Reta Final, o único curso elaborado especialmente para o pós-edital do concurso de auditor fiscal da Cefaz São Paulo, né? Ele conta ali com aulas de resolução de questões de tópicos extremamente importantes, aqueles tópicos que sempre são cobrados pela Banca FCC em suas provas da área fiscal. E temos aulas de todas as disciplinas, claro que a quantidade de aulas ela é definida de acordo com o tamanho daquela disciplina, de acordo com a relevância dela para o concurso da Cefaz São Paulo. Então hoje a gente vai ter uma aula para que você possa degustar a qualidade desse produto. Lembrando que é plenamente possível que você consuma todos os conteúdos já postados na plataforma se você tiver pouco mais de 2 horas por dia. Então, se você pegar pouco mais de 2 horas por dia assistindo os vídeos de maneira acelerada na velocidade 2.0, você vai consumir todos os conteúdos de revisão por meio de questões de todas as disciplinas, conhecendo assim aqueles tópicos que de fato têm importância para o dia da sua prova. Ah, professor, eu tenho 5 horas por dia. Legal, se você tem 5 horas por dia, você vai conseguir passar por todos esses conteúdos pelo menos 2 vezes. Então, se você ainda não garantiu o Reta Final para a Cefaz São Paulo, olha só, clica no link que está na descrição desse vídeo, ou se você preferir, só escanear esse QR Code que está aqui logo abaixo e você já garante a sua presença no Reta Final. Lembrando que o Reta Final, eu estou falando apenas das aulas de resolução de questões, mas você ainda tem 2 simulados completos refletindo exatamente a estrutura da prova da Cefaz São Paulo para que você então treine não só aquele cenário que será encontrado no dia da prova, 3 provas ali ao longo de 12 horas, mas também para que você identifique as suas fraquezas e consiga ajustar o seu planejamento de estudos até o dia da prova. Legal? Esse simulado a gente conta ali com um ranking, a gente conta com análise de desempenho da sua nota em relação à média dos candidatos habilitados em todas as disciplinas para você se testar em relação aos seus concorrentes, e a gente ainda vai ter no Reta Final as revisões objetivas finais nas semanas que antecedem a aplicação da prova. Por fim, eu gostaria de falar para você que o acesso é de 365 dias, então mesmo que você não consiga acessar todos os conteúdos até o dia da prova, né, serão aulas ali plenamente válidas para qualquer certame da área fiscal, em especial os concursos elaborados pela Banca FCC, como exemplo, concurso da Cefaz do Mato Grosso, Cefaz de Goiás, conteúdos plenamente válidos, legal? Então fiquem aí com uma aula do Reta Final da Cefaz São Paulo para que você possa degustar esse projeto. Não perca tempo, garanta a sua presença, clica no link que está na descrição do vídeo ou ainda escaneie esse QR Code. Grande abraço! Fala, meus amigos, minhas amigas, vamos começar o nosso módulo de questões comentadas de reforma tributária. Nossa primeira missão aqui será na emenda constitucional 132, tá? E é na emenda mesmo, não é na Constituição. Professor, mas a emenda não vai para a Constituição? Sim, parte dela vai, tá? Mas se você perceber, os editais colocam emenda constitucional 132, porque tem uma parte que vai para o texto principal da Constituição, tem uma parte que vai para o ADCT, que é muito importante, e tem uma parte que é muito importante que não foi para a Constituição, que reside somente na emenda, tá? Então eu preciso que você tenha em mãos agora, de preferência impresso, o texto da emenda constitucional, para que você faça as marcações, faça as anotações, grife com muito carinho onde as bancas, né, onde a FCC já está cobrando, onde a FGV está cobrando. E nesse momento você pode fazer questões de todas as bancas, tá? As bancas ainda estão aprendendo a fazer questão de reforma tributária.
Mas além disso, né, mesmo por isso que elas estejam no início, nós vamos fazer questão inédita, mais bem elaborada, prevendo questões que a banca possa cobrar, especialmente a FCC, que é uma banca corajosa e que tem um camarada muito bom, né, que é o Fernando, que elabora questões de cálculo de ICMS. A FCC já pode ser a primeira banca que venha a inovar, né, trazer questões mais rebuscadas. Então, nós veremos algumas questões inéditas, já que não foi cobrada em prova ainda. Que a nossa intenção é, além de ver o que as bancas estão cobrando, prever, né, cobranças futuras, tá? Então, eu preciso de você, esteja com a emenda em mãos. No primeiro momento, nós vamos resolver todas as questões da FCC da emenda, depois de outras bancas na emenda e depois na Lei 214 de 2025, tá? A única ponderação que eu tenho para fazer em relação a bancas, a única, tá? De mais de 200 questões que já tem, a única é que a FGV ela já tem um entendimento que é polêmico e que eu não levaria para a banca FCC nesse primeiro momento. Qual que é o entendimento da FGV? É que essa reforma tributária, ela não reduz em nada a autonomia, ela não reduziu a autonomia dos estados, DF e municípios. Ela afirma isso numa questão cobrada no ano passado e tomou como correta, né? Diz lá assim: a reforma tributária simplifica tributos. Ok, com certeza. E ela não reduziu a autonomia dos estados e municípios. Aí já é polêmico, tá? Para a FGV considera-se correto, mas para a FCC, mesmo não sabendo qual vai ser a postura da FCC, eu marcaria errado. Pelo entendimento majoritário dos doutrinadores, dos estudiosos, houve sim redução de autonomia, tá? Houve sim redução de autonomia. Do que tem hoje os estados com o seu ICMS, os municípios com o seu ISS, com ampla, né, com uma gama de autonomia, mesmo que limitada por normas gerais, com a reforma acaba quase que completamente. Só resta para estados e municípios a fixação de sua alíquota padrão por lei específica. E ainda assim, essa fixação da alíquota padrão, ela encontra ela encontra condições, ela encontra regras para fixação abaixo da alíquota de referência, né? Como nós veremos aqui nas questões e como você já viu comigo, né? Se você já é meu aluno do curso regular de reforma tributária, tá? Não é uma autonomia ampla para fixar a alíquota padrão. Somente essa alíquota. Acabou a autonomia para conceder benefício fiscal, para disciplinar o seu próprio imposto por lei própria. Então, reduz sim a autonomia, tá? Mas vamos ver, né, como que as outras bancas vão começar a cobrar isso. A FGV já afirmou que não reduz a autonomia. Tamo junto? Vamos lá então? Questão de número 1. Nós vamos ler a questão, vamos na lei, vamos estudar juntos, tá? A ideia é essa, a gente revisar junto, estudar junto com calma, sem pressa, tá? Porque a nossa missão vai ser, né, resolver todas as questões já cobradas, tá? Então diz assim, questão 1. Segundo o texto da emenda, tá vendo? Ele sempre traz a emenda. Ao prever que lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, DF e municípios, previu ainda que o tributo instituído, a hora ele está falando de quem? Ele está falando do IBS, né? Nossa reforma tributária, ela veio na forma de um IVA dual. Esse IVA dual é formado pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços de Competência Privativa da União, administrada pela Receita Federal, e criou o IBS, criando uma nova competência tributária, a competência compartilhada entre mais de 5.000 entes, todos os estados, DF e municípios. Competência compartilhada entre os entes subnacionais, administrada e coordenada pelo Comitê Gestor do IBS, que é o locus institucional,
onde todos os estados, DF e municípios exercerão essas competências administrativas relativas ao IBS, tá? E esse IBS ele é cobrado pela soma da alíquota dos estados e pela soma da alíquota do município, tá? Então ele está previsto no artigo 156-A da Constituição Federal, as regras que disciplinam o nosso IBS. Letra A. O IBS será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais? Não. Muito pelo contrário, agora eu tenho uma vedação. Em regra, é vedado conceder benefício fiscal. Os benefícios fiscais no novo modelo tributário são os que conseguiram ser aprovados na emenda, ou seja, benefício fiscal agora tem plano constitucional. Não pode uma lei do Estado de São Paulo criar um benefício fiscal de IBS. Tampouco uma lei complementar, não pode. Agora, benefício fiscal é plano de Constituição. Então, é, professor, inexiste benefício fiscal nesse novo modelo? Existe. Os que foram aprovados na emenda, que são os regimes específicos, diferenciados e favorecidos. Regime específico não, né, era recomendado que determinados setores ou bens e serviços se sujeitassem à regra comum de apuração de débito e crédito, a exemplo, regime específico de bens imóveis, sistema financeiro, planos de saúde, combustível, né, que veio monofásico. Então, são situações especiais em que eu posso modificar a alíquota, base de cálculo e regras de creditamento, fugindo da regra geral. Regime diferenciado. Regime diferenciado são reduções de alíquotas. Eu tenho redução 100%, redução de 60%, redução de 30%, tenho isenção e tenho crédito presumido. E o regime favorecido já eram benefícios que tinham plano constitucional, Simples Nacional, Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, tá? Agora eu tenho uma vedação. Letra B. O IBS incidirá sobre as exportações? Não. Aqui eu tenho uma imunidade, tá? Com manutenção de crédito. A saída é imune e o contribuinte ainda pode manter os créditos apropriados, assim como é no ICMS. Letra C. O IBS será cumulativo? Muito pelo contrário, o IBS e a CBS é não cumulativo e é uma não cumulatividade plena, diferente do ICMS, tá? Aqui é o sistema do crédito financeiro, onde tudo dá direito a crédito, salvo se houver confusão patrimonial com sócio, mas tudo dá direito a crédito, até aquisições para uso e consumo. Adquirir o detergente para limpar o chão da fábrica, tem crédito de IBS, tá? Tem crédito. Adquirir uma lapiseira para o escritório do diretor, tem crédito. Show? Letra D. O IBS será cobrado pelo somatório das alíquotas da União, Estado, DF e município. União, não. União não tem nada a ver com o IBS. União está com a competência privativa pela CBS. O IBS será cobrado pela soma das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Princípio do destino puro. O imposto é devido para o Estado e município de consumo. Letra E. Cada ente federativo fixa a sua própria alíquota por lei específica. Perfeito. Gabarito letra E. Quando a gente fala em matéria de alíquota, nós temos duas grandes alíquotas, tá? Você não pode confundir, ó. Nós temos a alíquota de referência e temos a alíquota padrão. Beleza? A alíquota de referência, ela é fixada por resolução do Senado Federal e ela é fixada por esfera da federação. Não é por cada ente.
Então, eu tenho a alíquota de referência fixada por resolução do Senado por esfera. Eu vou ter quantas alíquotas de referência? 3. Esfera federal, estadual, distrital, municipal, distrital. E a alíquota padrão? Essa pode ser fixada por cada ente subnacional, ou seja, por cada um dos 27 estados, por cada um dos mais de 5.570 municípios. E ela é fixada por lei específica, pode ser lei ordinária do ente. E por que padrão? Porque quando o ente fixar a sua alíquota, por exemplo, o Estado de São Paulo fixou sua alíquota de IBS em 14%. Ela é padrão porque dentro do Estado de São Paulo, ela será aplicada a todos os bens e serviços, do alfinete ao foguete, exceto aqueles bens e serviços sujeitos aos regimes diferenciados, específicos e favorecidos, tá? Isso aqui está onde, professor? Isso aqui está nas disposições gerais previstas, né, no artigo 156-A, que trata do nosso IBS. Show? Aqui, ó. Aqui são as regras gerais do IBS, ó. Lei complementar instituirá o nosso IBS, tá vendo? Nosso IBS ele tem que ser instituído por lei complementar. E tem que ser a mesma lei complementar da CBS por previsão constitucional no parágrafo único do artigo 124 do ADCT. A mesma lei complementar que institui o IBS institui CBS e foi feito pela Lei Complementar 214. Competência compartilhada entre todos os estados, DF e municípios. Aí vem as regrinhas do IBS, ó. Primeira coisa, o IBS tem que ser neutro. O que é neutralidade? É o princípio aplicável ao IBS e à CBS. Essas regras aqui, ó, embora sejam do IBS, 90% delas se aplicam à CBS por previsão constitucional lá no artigo 195, tá? Então, quando eu falar IBS, também estou falando da CBS, a não ser quando eu fizer ressalva, tá? Então, neutralidade, ela apregou o seguinte: os tributos novos, né? O nosso IVA dual, IBS e CBS, devem evitar distorcer as decisões dos agentes da economia, sejam fornecedores, sejam compradores. Como assim evitar, professor? Evitar distorcer, ora? Deve evitar a guerra fiscal que existe no ICMS, onde eu concedo benefício fiscal na seara tributária, no afim, né, naquela finalidade, naquele mistério de atrair empresas, emprego, investimento e renda. Nesse novo modelo, eu não posso utilizar IBS e CBS com essa finalidade. A atração de emprego, investimento e renda será realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, artigo 159-A da Constituição, tá? Essa é a neutralidade. Características do IBS. O IBS incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais de direito ao serviço, base ampla, supply. É muito maior do que a simples soma de ICMS com o ISS, porque pega a base também de PIS e COFINS, tá? Base ampla, é uma característica do nosso IVA dual. Incidirá também na importação. Não incidirá na exportação, garantido o crédito. Terá legislação única e uniforme em todo o território brasileiro, exceto em relação às alíquotas, tá vendo? Não tem alíquota única e uniforme em regra. Por quê? Porque cada ente restou com a competência, né? Sobrou a competência para cada ente subnacional fixar a sua alíquota. Então, a União, por meio de lei específica, vai fixar a sua alíquota da CBS e cada estado, DF, município tem competência para fixar a sua alíquota própria também, sua alíquota padrão. Essa alíquota fixada, ela é padrão. Por que padrão, professor? Porque ela será a mesma para todas as operações com bens materiais e serviços e direitos, ressalvadas as exceções previstas no próprio texto constitucional, que são os regimes específicos, diferenciados e favorecidos. Como que o IBS é cobrado? O IBS, embora seja um único imposto, ele é como se fosse dois, porque ele é a soma
da alíquota do estado e do município de destino da operação. A banca troca a origem, nunca a origem, ou coloca a união nesse meio aqui que não existe. É a soma das alíquotas do estado e do município de destino. O IBS será não cumulativo, princípio da não cumulatividade plena, crédito financeiro, compensando-se o IBS devido pelo montante, né, devido pelo contribuinte em suas saídas, com o montante cobrado. Manteve a redação do ICMS, né, com o montante cobrado. Nesse momento aqui, ele não exige o pagamento, ele fala somente cobrado, que é sinônimo de destacado na nota. Cobrado sobre todas as operações. Esse é o crédito pleno, o crédito financeiro, em todas as operações, seja para atividade fim, seja para uso e consumo, tá? Excetuadas exclusivamente aquelas de uso e consumo pessoal. Aqui está tendo confusão patrimonial da empresa com o sócio. A empresa comprou uma obra de arte para o escritório do diretor. Não tem nada a ver com a empresa, isso é coisa de sócio, tá? Comprou um anel de diamante para comemorar a promoção do diretor. Espera aí, né? Entendeu? Excetuada exclusivamente essas consideradas de uso e consumo. E lá na Lei 214, que nós veremos, ele traz uma lista exemplificativa do que eu já presumo que é uso pessoal de sócio. O IBS ele não integrará sua própria base de cálculo, tá? Ele é por fora, princípio da transparência. Também não integrará a base de cálculo do imposto seletivo, né? Nem de PIS e COFINS e nem da própria CBS. Objeto da questão, ó. O IBS não será objeto de incentivos e benefícios fiscais, tá? Nem de regimes específicos diferenciados ou favorecidos, excetuadas as hipóteses previstas na Constituição, que é exatamente os regimes diferenciado, específico e favorecido que tem previsão no texto constitucional, tá? Imunidade nas comunicações gratuitas, não incide, né, sobre o serviço de comunicação de radiodifusão de recepção livre gratuita, rádio e TV aberta. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência para cada esfera, não é para cada ente, não. Cuidado com a pegadinha, para cada esfera federativa. Tá? A alíquota de referência ela é obrigatória para o ente? Não. Somente se o ente não fixar a sua. Então, se o ente não fixar a sua, aí ser-lhe aplicada a alíquota de referência. Sempre que possível, o IBS terá o seu valor informado no documento fiscal, princípio da transparência. Show? Revisão dada, né? Revisão completa. Vamos para a questão 2. A emenda constitucional 132, referente à reforma, atribuiu competência para a instituição do IBS e da CBS. De acordo com a emenda, o IBS, item 1, incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora a partir de 1º de janeiro de 33? Não. Aqui é uma imunidade, acabamos de ver, né? Imunidade que se aplica a essas comunicações gratuitas, a mesma imunidade do ICMS. O que acontece a partir de 1º de janeiro de 2033? A cobrança plena do IBS, né? O ICMS estará morto definitivamente a partir de 1º de janeiro de 2033. Já vamos ver nas regras de transição dos tributos, tá? O IBS não incidirá sobre as exportações, correto? Exceto no caso em que a mercadoria exportada se destina ao consumidor final, não existe essa exceção, tá? Se não exporta tributo. Letra C. O IBS terá alíquota própria fixada pelo ente por meio de lei específica, correto? E essa alíquota será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas na Constituição. Perfeito.
Ele poderia dizer ressalvar as hipóteses previstas em lei complementar, em lei ordinária do Estado? Não. Por quê? Benefício fiscal agora é plano, congrega na Constituição. Letra D. O IBS incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços, realizada exclusivamente por pessoa física? Não. É aquela máxima, né? Importou, tributou. Importou, tributou. Pessoal, não importa se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é para comer, passar no cabelo, doar, fazer caridade, vender. Não importa se tem habitualidade, se tem volume, uma única vez na vida, importou, tributou. Não importa se tem isenção, se tem suspensão, isso não obsta à ocorrência do fato gerador, tá? Aqui estamos falando de incidência, hipótese de incidência à ocorrência do fato gerador. Letra E. O IBS terá legislação única e uniforme em todo o território nacional. Perfeito, tá? Perfeito. Exceto em relação à operação com energia elétrica, não. Energia elétrica tem nada a ver. Combustíveis estão sujeitos a um regime específico de tributação, tá? E isso você tem que saber para a prova. Você não pode confundir os regimes específicos, diferenciados e favorecidos. Combustível Combustíveis se encontram no regime específico de tributação. Regime específico. Que traz, né, que os combustíveis estão sujeitos o quê? À monofasia. E além de monofasia, também traz uma exceção a essa competência de cada ente fixar a sua alíquota, porque nos combustíveis as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional. Beleza? Então, gabarito, né? Gabarito, letra C. Quer ver? Olha a questão dos combustíveis, ó. Ver se a gente pega isso só para a gente dar uma lida. Aqui, tá vendo? Ó? Lei complementar, que é a Lei 214, vai dispor sobre regimes específicos. Aí ele traz quais são os regimes específicos: combustíveis, serviço financeiro, bens imóveis, plano de saúde, concurso de prognóstico, sociedade cooperativa, serviço de hotelaria, parque de diversão, parque temático, agência de viagem, turismo, bar, restaurante, sociedade anônima de futebol, tra- operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, serviço de transporte coletivo de passageiro. Todos esses aqui são regimes específicos de tributação, que você não pode afirmar que são diferenciados nem favorecidos, são regimes específicos. Você tem que ter isso certinho em mente. Veja que no regime de combustível ele fala, né? Lei complementar poderá dispor sobre combustíveis e lubrificantes. Só que a Lei 214 só regulamentou o combustível, tá? E o que pode a lei complementar dispor? Ó? Combustíveis e lubrificantes monofásicos, em que o imposto incide uma única vez, onde as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser a de REN, né? Podendo ser a de REN, ó. Serão específicas e diferenciadas por produto, tá vendo? Então ele já determina que a alíquota seja específica ou a de REN, tá? Onde é vedada a apropriação de crédito dentro da cadeia econômica de produção e circulação de combustíveis, mas é permitida a concessão de crédito se, por exemplo, uma transportadora compra diesel monofásico, tá? Show? Então, essas são um resuminho, né, das regras desse regime específico de combustível, tá? Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com você que está assistindo aqui uma aula do Reta Final. A gente já vai voltar com o próximo bloco, mas antes disso eu gostaria de dar o recado. Garanta já a sua participação no único curso pós-edital totalmente focado em temas relevantes
para que você possa fazer as suas revisões com qualidade por meio da análise de questões aplicadas pela Banca FCC. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou, se você preferir, pode escanear esse QR Code que está aqui ao lado e você garante a sua participação no produto Reta Final para a Cefaz São Paulo, que ainda conta com 2 simulados completos refletindo a estrutura da sua prova e ainda com revisões objetivas na semana que antecede a aplicação da prova. Está esperando o que? Vem para o Reta Final? Fiquem aí com mais um bloco de conteúdo. Questão 3. A emenda constitucional 132, referente à reforma tributária, outorgou competência para a instituição do IBS e da CBS. De acordo com essa emenda, lei complementar deve dispor sobre a emenda ela traz, né, um dispositivo dizendo o que lei complementar deve dispor. Além da própria instituição, né, do IBS, que o IBS será instituído por lei complementar, IBS e CBS. Ela fala ainda que lei complementar vai dispor sobre algumas matérias, tá? Item 1. Lei complementar vai dispor sobre a forma, prazo e o limite de valor para ressarcimento de crédito. Não tem esse limite aqui não, tá? Isso aqui é invenção da banca. Não tem esse limite aqui não. O crédito é pleno, não cumulatividade plena. A forma, prazo, aí tá certo. Então, item 1 tá errado. 2. Lei complementar vai dispor sobre as hipóteses de devolução do imposto à pessoa física, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir desigualdade de renda. Perfeito. Isso aqui ele está tratando do cashback. Cashback, que é o mecanismo criado para reduzir a regressividade da tributação sobre o consumo. O que visa esse cashback? Nós vamos devolver parte ou todo o tributo pago para famílias de baixa renda, tá? E o cashback tem uma questão interessante para a prova que a FGV já explorou 2 vezes. O cashback, tá? Então leve para a sua prova. O cashback, no que se refere ao IBS, lei complementar. Agora, no que se refere à CBS, ele só fala lei, que aí pode ser lei ordinária, tá? E aí pode ser lei ordinária. Então, o cashback no IBS tem que ser regulamentado por lei complementar e o cashback na CBS pode ser regulamentado por simples lei, o que pode ser lei ordinária, tá? 3. Lei complementar vai disciplinar, né, a forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes. Poderá ser implementada por meio de crédito integral e imediato do imposto, certo? Diferimento, certo? Ou redução em 50%, não. Redução em 100%. Isso aqui é trauma do ICMS. Quando a empresa compra um bem de capital, exemplo, uma máquina para o seu ativo imobilizado, para o seu parque fabril, ela tem restrições ao crédito, tá? O ICMS é crédito físico, você tem restrições ao crédito. Esse crédito na aquisição de bens de capital no ICMS, ele não é integral e nem é imediato. Ele não é integral porque a empresa não pode descreditar tudo, ela tem que retirar a proporção das operações não tributadas. Não é imediato porque ela se acredita em 1,48avos, lembra? Ela se acredita em 1,48avos, tá? Em 4 anos. Então não é integral e nem imediato. Com o trauma do ICMS, a própria Constituição já trouxe, ó. A lei complementar ela tem que prever uma desoneração na aquisição desses bens. E essa desoneração pode ser por meio de crédito integral e imediato, por meio do diferimento ou por meio de redução a 100%, tá? 4.
A lei complementar vai prever as hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis a regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Perfeito. Tá? Literalidade. Lei complementar vai prever as hipóteses de diferimento e desoneração do IBS aplicáveis a regimes aduaneiros especiais. São aqueles tratados pela Receita, né? A exemplo de uma importação temporária. É um regime aduaneiro especial. Quando vem um evento de Fórmula 1 no Brasil, vêm veículos e vários equipamentos que não vão ser nacionalizados, não estão sendo importados. É uma importação temporária. Vem, cumpre a finalidade e volta para o seu país, tá? E também para zonas especiais, né, como zonas de processamento de exportação. Então, 2 e 4 estão corretas. Gabarito letra C, tá? A gente pode ir lá. Pode ir lá, né, no 156A, que ele vai dizer, ó, exatamente a nossa questão trata no parágrafo 5º, em matéria de IBS, ó, lei complementar disporá sobre regras para a distribuição do produto da arrecadação do IBS, né, sua forma de cálculo, tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente, regras de distribuição, regime de compensação, tá? Regime de compensação. Veja que nós falamos que lá na parte da não cumulatividade plena, ele fala que basta que o imposto tenha sido cobrado. Mas ele vem aqui e fala o seguinte, ó, lei complementar pode prever o condicionamento do crédito ao pagamento, ó. Então, lei complementar pode prever o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito fica condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto na operação anterior, desde que a lei complementar preveja, tá, o split payment, que é o recolhimento do imposto na liquidação financeira, quando a própria instituição financeira faz a segregação no ato do pagamento do tomador do serviço ao fornecedor, o intermediário financeiro ali, ele retira o que é do comitê gestor, o que é da receita e manda só o que é líquido do fornecedor, split payment financeiro, tá? E o split payment manual, onde pode ser permitido que o próprio adquirente recolha o imposto devido pelo fornecedor para que ele possa se creditar, tá? Lei complementar vai disciplinar os critérios para definir o que se considera destino da operação, a forma de desoneração na aquisição de bens de capitais, que pode ser crédito integral e imediato do imposto, diferimento ou redução em 100%, tá? Redução em 100% das alíquotas. As hipóteses de diferimento e desoneração em regimes aduaneiros especiais e zonas de processamento de exportação. O processo administrativo fiscal, né, que está saindo agora no PLP 108, né, que é um processo administrativo único do IBS para todo o país, tá? Para todo o país. O cashback, que é a hipótese de devolução do IBS à pessoa física. Critérios para obrigações tributárias acessórias visando a sua simplificação. Show? Questão de número 4. E na questão de número 4, a gente já começa a identificar um certo padrão de cobrança da banca FCC, tá? É uma banca que tem gostado muito de cobrar a transição. E aqui nós temos que ligar o alerta, porque é um dos temas mais difíceis de reforma, é essa danada da transição, ó. E quando, e- desculpa. E quando falamos de transição, nós temos duas grandes transições.
nós temos a transição dos tributos, que é o que vem caindo com frequência na FCC, e temos a transição federativa, tá? Aqui, quando a FCC começar a cobrar em prova, vai ser um Deus me ajude, eu não sei nem onde é que eu tô, mas você que é meu aluno vai saber porque nós tratamos a transição federativa com dezenas de questões inéditas para você não ser surpreendido. Na transição dos tributos, a gente quer identificar o que acontece de 2026 até o final de 2032, o que acontece ano a ano. Quem vai sendo extinto, quem vai sendo criado, quem vai sendo zerado. Na transição federativa, me interessa saber o que acontece de 2029 a 2077 no que diz respeito à distribuição e a 2097 no que diz respeito ao seguro-receita, que é um mecanismo de equalização. Me interessa saber como que o comitê gestor, depois de centralizar toda a arrecadação do IBS, né, na faixa de 1 trilhão por ano, como que esse comitê gestor ele vai distribuir esse produto da arrecadação para os estados, DF e para os municípios? É a transição federativa que define essas regras, que define o que São Paulo vai receber em 2029, em 2030, em 31, em 32. São regras que vão se modificando ali nessa transição federativa, tá? Então, muito importante você ficar atento a esse tema. Vamos lá responder essa questão 4 aqui. No que concerne, né? No que concerne à competência tributária, a principal alteração da reforma veiculada pela emenda é a extinção do ICMS, ok, e a criação do IBS, de competência compartilhada entre Estado, DF e municípios. Os termos da Constituição, do ADCT e da emenda, que é a correta, né? Letra A. Essa aqui foi show de erro, né? Foi show de horrores nessa prova de procurador de Goiás. Foi um show de erros. Tá? Foi bem no início da cobrança, né? E uma questão boa da Banca FCC. Letra A. Os estados, DF e os municípios exercerão de forma integrada a competência administrativa de editar o regulamento para o IBS exclusivamente por meio do comitê gestor. Perfeito. E já achamos o nosso gabarito. E muita gente marcou errado, né, por conta desse exclusivamente aqui, ó. Mas isso está correto. Quando nós falamos, quando nós falamos de competência compartilhada, é a competência administrativa que os estados, DF e municípios exercerão por meio do comitê gestor. E exercerão por meio do comitê gestor de forma, duas palavrinhas mágicas, de forma integrada, princípio da cooperação entre os entes, e de forma exclusiva. Exclusiva por quê? Porque não pode o Estado de São Paulo soltar uma instrução normativa, um decreto, uma portaria disciplinando regras para o IBS. Não pode. As competências administrativas são exercidas pelos estados exclusivamente por meio do comitê gestor. E nós vemos isso, né, no artigo 156b da Constituição, que é o que trata do comitê gestor. Ó. Vamos revisar? Os estados, DF e os municípios, primeiro ponto, tem união aqui? Claro que não, né? União, competência privativa com a sua CBS, através da Receita Federal. Então aqui é só Estado, DF e município. Exercerão de forma, palavrinha-chave, integrada, princípio da cooperação, e exclusivamente por meio do comitê gestor, nos termos e limites estabelecidos na Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas. Veja que fizeram questão de deixar claro, né, competência administrativa e não legislativa, tá?
que o comitê gestor não é um ente, não é um quarto poder, não é um ente da federação para ter competência legislativa. Show? E quais são essas competências? Competência 1, editar o regulamento único do IBS. Competência 2, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS em todo o Brasil. Competência 3, arrecadar o IBS. Todo o IBS do Brasil será arrecadado, centralizado lá no comitê gestor. O contribuinte não vai recolher IBS para o Estado de São Paulo, vai recolher para o comitê gestor. Efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, DF e municípios. Decidir o contencioso administrativo. Professor, qual que é a natureza jurídica do comitê gestor? É uma autarquia? Jamais. É sui generis. É uma entidade pública em regime especial. Essa é a natureza jurídica do comitê gestor. Entidade pública sob regime especial. E possui independência. Você vai lembrar que o comitê gestor ele é de fato independente, tá? Você vai lembrar que o comitê gestor ele é de fato independente. Sim, professor, de fato independente. Por quê? Ó, ele tem independência financeira, administrativa, técnica e orçamentária, tá? Por isso que é de fato independente. F de financeira, A de administrativa, T de técnica e O de orçamentária. Beleza? Show de bola? Maravilha. B. O IBS não incidirá sobre importação. Opa, errado, né? Sobre importação incide muito. Sobre a exportação, correto. Letra C. Uma vez que informado pelo princípio da neutralidade, o IBS terá legislação e alíquotas únicas e uniforme em todo o território nacional. Alíquota não. O IBS terá legislação única e uniforme em todo o território. A alíquota não, porque cada ente possui competência para fixar sua alíquota por lei específica, por lei própria. Tem exceção? Tem, né? Regime específico de combustível, regime específico do sistema financeiro, são alíquotas uniformes, mas é exceção. A regra é que cada ente fixa a sua e a regra é que a alíquota não é uniforme. Outro erro da questão. Isso aqui não tem relação, né? O fato de o IBS ter legislação única e uniforme não tem relação com a neutralidade, não. Tá? Ó, uma vez que é informado, nos dá um sentido de quê? De causa e efeito, né? E não é por conta da neutralidade, é por conta do princípio da simplicidade. Quando nós falamos de princípio, a Constituição, né, a emenda trouxe princípios expressos agora aplicáveis a todo o sistema tributário nacional, todos. Diferente da neutralidade, que é só IBS e CBS, os princípios do parágrafo 3º do artigo 145 são aplicáveis a todo o sistema tributário, que é o STJ coopera com o meio ambiente. STJ, simplicidade, transparência e justiça tributária, coopera, cooperação, meio ambiente, defesa do meio ambiente. Esses se aplicam e irradiam por todo o sistema tributário brasileiro, ICMS, ISS, IPTU, PIS, COFINS, COSIP, todos. Todos têm que observar esses princípios que possuem força normativa, tá? Letra D. E aqui que entra, né, o início da cobrança da banca no que se refere à transição dos tributos. O IBS só passará a ser cobrado em 2033? Não. Quando ele fala passará a ser cobrado, é 2026, que é o início do teste, tá? O IBS só passará a ser cobrado em 2027? Não. É em 2026. O início do teste é em 2026.
Em 2026, eu tenho já a cobrança em período de teste do IBS e da CBS. Do IBS, há uma alíquota de 0,1 estadual, somente estadual, cuidado. E da CBS, 0,9. Quer dizer que o nosso IVA dual está sendo cobrado a uma alíquota de 1% em 2026. Em 2027, o IBS continua em teste, só que agora 0,05 estadual e 0,05 municipal. E a CBS plena? CBS já estará plena, porque a partir de 2027 já tem a extinção de PIS e COFINS, a extinção da incidência do IOF sobre seguros, a redução a zero das alíquotas do IPI, mantendo somente para o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, o início da cobrança do imposto seletivo, tudo isso a partir de 2027, tá? Isso aqui, ó, isso aqui está tudo dentro do que nós chamamos, né, de transição federativa, tá? Gabarito aqui, letra A, né? Próxima questão, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui no âmbito do mapa da transição federativa, né, feita pelo nosso queridíssimo aluno, né? Aluno nota 10, Aparício Geraldes, tá? Olha que maravilha. Então, esse é o mapa da transição federativa. O que que acontece, ó? Veja que em 2026, que é quando tem o início do período de teste, não acontece nada com o ICMS e com o ISS. ICMS e o ISS continuam a ser cobrados integralmente até 31 de dezembro de 2028. Somente a partir de 29, onde eu tenho o início da transição do ICMS e do ISS para o IBS, é que modifica algo no ICMS e no ISS, tá? Em 2026, eu tenho o início do teste aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir visualizar a data. Então, em 2026, eu tenho o teste do IBS a uma alíquota de 0,1 estadual, somente a alíquota estadual, não tem a alíquota municipal. E eu tenho o teste de 0,9 para a CBS. Esse 1% de alíquota de teste do nosso IVA dual, ele pode ser compensado pelo contribuinte com PIS e COFINS. Se não tiver PIS e COFINS, com qualquer tributo federal, e se não tiver ressarcimento em até 60 dias. E a Constituição fala que a lei complementar pode dispensar o recolhimento em 2026 se o contribuinte cumprir obrigação acessória. E a lei complementar fez isso. A Lei 214 dispensou o recolhimento em 2026. Vai bastar ao contribuinte o destaque na nota, tá? Mas a Constituição ainda diz que se tivesse arrecadação, não vai ter, mas se tivesse arrecadação de IBS em 2026, ele não estaria sujeito às vinculação de Fundeb, saúde, de repartição com o município, não estaria. Ele seria destinado exclusivamente para financiar o comitê gestor e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. E se tivesse arrecadação de CBS, ia para a Seguridade Social, porque a CBS ela tem a sua arrecadação vinculada à Seguridade Social. Até por isso, né, que o nosso IVA dual foi criado como imposto, porque substitui ICMS e o ISS, que são impostos, tem o CAIS, podem ser aplicados livremente, né? E a CBS foi criada como contribuição
Exatamente, porque substituiu, né, essencialmente PIS e COFINS, que são contribuições que financiam a Seguridade Social, tá? Em 2027, o que acontece, professor, em 2027? Ora, 2027 não acontece nada com o ICMS e com o ISS. Com o IPI acontece. As alíquotas do IPI são zeradas, permanecendo apenas para manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. E o IPI não pode ser cobrado eh, em sobreposição ao imposto seletivo, tá? Não posso ter um bis in idem entre IPI e o imposto seletivo a partir de 2027. Porque exatamente aqui, ó, a partir de 2027, eu tenho o início da cobrança do imposto seletivo. O que mais acontece em 2027? A partir de 2027, PIS e COFINS estão extintos. E também a incidência do IOF sobre seguros. O IOF será extinto, professor? Não, somente a incidência sobre seguros. O IOF continua incidindo sobre título, câmbio, valor mobiliário. Somente sobre seguros será extinta esse campo material. O que acontece com o IBS a partir de 2027? Continuação do teste, só que agora, como nós já vimos, aos mesmos 0,1%, que será retirada da alíquota plena da CBS. Só que agora é 0,05 estadual e 0,05 municipal. Você percebe como a FCC pode trabalhar a questão nesse mapa aqui? E a FCC está gostando desse negócio de transição. Então, veja, reveja, pausa, leia a Constituição e analise o mapa para você fixar bem o que acontece em cada ano. O que acontece com a CBS a partir de 27? Implementação estará plena, tá? O que acontece a partir de 2029? A partir de 2029 eu começo efetivamente o que nós chamamos de transição do ICMS e do ISS para o IBS. Então, a partir de 2029, as alíquotas vigentes serão fixadas na proporção de 9,10, 8,10, 7,10, 6,10, ano a ano, ou seja, uma redução de 10% ao ano nas alíquotas e nos benefícios fiscais. De forma que, a partir de 2033, o IBS está extinto, tá? O ICMS e o ISS estarão extintos a partir de 2033. Professor, então, em 2029, reduz 10% nas alíquotas do ICMS e do ISS? Sim. E dos benefícios fiscais, que já não foram alterados automaticamente pela redução de alíquota. Como assim? Tem benefício fiscal, a exemplo de uma redução de alíquota. Você reduziu a alíquota, de forma reflexa, você reduz o benefício fiscal automaticamente, você não precisa mexer no benefício fiscal. Por isso que a própria Constituição fala, e o CESP cobrou agora em Cefaz Sergipe, que se o benefício fiscal já é alterado pela própria redução de alíquota, esse benefício se mantém integralmente até 31 de dezembro de 2032, porque eu não preciso mexer nele. Ele já reduz automaticamente na medida em que a alíquota vai reduzindo. Mas eu tenho benefício fiscal que não se reduz automaticamente. Aí cada estado vai ter que reduzir manualmente na mesma proporção, 10% ao ano, tá? Revisamos, né, lindamente aqui a transição federativa, tá? E tem mais questão da banca sobre isso, tá? Vem logo mais abaixo ali. Questão 5. Questão 5 trata de princípio, né? Já até mencionamos a questão dos princípios. Nós temos duas situações na questão de princípios. Nós temos os princípios aplicáveis a todo o sistema tributário nacional, parágrafo 3º do artigo 145, que é o STJ coopera com o meio ambiente, simplicidade, transparência, justiça, cooperação, defesa do meio ambiente.
E temos o princípio da neutralidade, parágrafo 1º do artigo 156-A, que se aplica ao IBS e à CBS, tá? O STJ coopera com o meio ambiente se aplica a todos os tributos, a todo, irradia por todo o sistema tributário nacional. Então, quais são esses princípios, né? Princípio da proporcionalidade de alíquota não existe, princípio da monogestão não existe, princípio da neutralidade, cabendo a cada ente fixar sua própria alíquota por lei específica. Princípio da universalidade da incidência também não existe, o resto foi tudo invenção, né? Isso aqui foi tranquilinho. Princípio da neutralidade, tá? Princípio da neutralidade. Deixa eu puxar aqui. Tá aqui, né, no artigo 145, ó. O sistema tributário nacional. Isso aqui é todo o sistema tributário nacional. Antes disso, também relativo a princípio, né, no artigo 43 da Constituição, ele fala o seguinte, ó, que cai em prova de forma bem sorrateira isso aqui, ó. Sempre que possível, a concessão de incentivos, e aqui são incentivos fiscais, tá? A concessão de incentivos pela União, porque isso aqui trata de benefícios fiscais no âmbito da União, tem que observar, tem que considerar critérios de sustentabilidade ambiental e redução de emissão de carbono. Essa reforma ela é bem nessa pegada, né? ESG, tá? Tendo vários dispositivos que tratam de sustentabilidade ambiental e de redução de emissão de carbono. Mas agora, sistema tributário nacional, todo o sistema tributário nacional, professor, todos os tributos, deve observar o STJ coopera com o meio ambiente, simplicidade, transparência, justiça, cooperação e defesa do meio ambiente. E o parágrafo 4º que nos traz um mandamento, uma norma de eficácia programática, né? Uma norma de eficácia, né, limitada com efeitos programáticos, que diz que ó, as alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. E caiu uma questão muito boa na FGV agora em Cefaz Paraná, em que ele falou assim, ó, tem um projeto de lei na Assembleia do Estado do Paraná que prevê a majoração de alíquota de leite e de feijão, parece. Eram itens da cesta básica. E ele perguntou se era constitucional. E a resposta é que era inconstitucional em vista dessa regra aqui do parágrafo 4º, porque essa alteração legislativa ela promovia um aumento da regressividade, um prejuízo a famílias de baixa renda. Tá? Muito boa questão da FGV. Questão 6. Trata, né? Que trata dessa pegada de transição, ó. Ele quer a correta. Letra A. O IBS começará a ser cobrado em 2033? Não, em 2026. Realmente, em 33, o ISS será extinto. Letra B. Cada município poderá fixar por meio de lei sua própria alíquota para o IBS e a alíquota final do IBS será a soma da alíquota municipal e estadual, linda e cheirosa. Ah? Então, o município de Santos, de São Caetano, de Guarulhos, vai fixar a sua própria alíquota do IBS. Aí você tem aqui, ó, você tem uma venda de uma mercadoria de Goiás para São Paulo, Santos. E aqui saindo de Goiânia, Goiás. Esse empresário aqui, na hora de emitir o seu documento fiscal, ele vai emitir com a alíquota de Santos, São Paulo, que é o destino da operação, a soma das alíquotas do estado e do município, tá? Letra C.
O IBS terá alíquota uniforme, alíquota não, terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, tá? Letra D. O IBS começará a ser cobrado em 2026. Letra E. O Senado Federal fixará por meio de resolução a alíquota máxima, não tem esse termo alíquota máxima não, tá? É a alíquota de referência. A alíquota de referência, ela não é máxima e nem mínima, tá? Não é máxima e nem mínima. Ela é apenas uma referência, a qual terá que ser observada? Não, ela não é obrigatória não. Se o Estado de São Paulo não fixar sua alíquota padrão, aí sim, ser-lhe-á aplicada obrigatoriamente a alíquota de referência nas operações destinadas ao Estado de São Paulo, tá? A fixação da alíquota padrão para cima da alíquota de referência não tem limite, tá? Não tem limite, só tem pressão social e política. Agora, para baixo da alíquota de referência, eu tenho limite de 2029 até 2077, eu tenho uma regrinha a ser seguida. Eu não posso fixar minha alíquota em qualquer patamar inferior à alíquota de referência, não, tá? Veremos isso numa questão de transição federativa mais à frente. Gabarito letra B, não é isso? Questão 7. A emenda outorgou competência, né, para instituir IBS e CBS, de acordo com essa emenda, lei complementar, na questão repetida, né? Olha só, repetiu a mesma questão, que absurdo, né? Forma, prazo e limite, limite não, né? Somente a forma e prazo para créditos acumulados. Devolução do imposto à pessoa física, isso aqui é o cashback, nós vimos que para o IBS é lei complementar. Para a CBS pode ser por simples lei. Forma de desoneração na aquisição de bens de capital? Sim. Como é que vai ser a desoneração dos bens de capitais? Devolução, né? Crédito integral e imediato, diferimento ou redução em 100% na alíquota. E também vai prever hipótese de desoneração do IBS aplicável a regime aduaneiro especial e às zonas de processamento de exportação. 2 e 4 estão corretas. Gabarito letra A. Questão 8. A reforma fiscal aprovada no Congresso altera substancialmente o sistema tributário nacional. Considere as seguintes atividades. Ele quer saber o quê? Na reforma aprovada, o Comitê Gestor do IBS constituirá um fórum exclusivo para que estados, DF e município exerçam de forma integrada a competência administrativa relativa ao imposto. Olha que questão boa de prova vai dar esse trecho aqui, ó. Isso aqui é um trecho da própria banca FCC, que será uma futura questão de prova. O que ele afirmou de forma escorreita? Na reforma, o Comitê Gestor, que é uma entidade pública em regime especial, ela se constitui como um fórum exclusivo para que estados, DF e municípios exerçam de forma integrada a cooperação e exclusivamente as competências o que legislativas? Não, as competências administrativas relativas ao IBS e à CBS? Não, somente ao IBS, né? Tá? E quais são essas competências? Editar o regulamento único do IBS, uniformizar a interpretação do IBS, aplicar a legislação do IBS no Brasil, arrecadar o IBS de forma centralizada, efetuar as compensações, distribuir o produto da arrecadação do IBS entre estados, DF e municípios e decidir o contencioso administrativo. Tudo perfeito, tá? Tudo perfeito, tá? O que mais, professor, que podemos falar sobre esse comitê gestor? A natureza jurídica dele é o quê? Uma entidade pública em regime especial, dotada de
fato de independência, ele é de fato independente. Por que, professor, que o comitê gestor ele é de fato independente? Explico, porque ele tem independência financeira, administrativa, técnica e orçamentária. E o que é esse comitê gestor? Ah, ele é uma entidade que vai ter sede e foro em Brasília e competência sobre todo o território nacional, tá? E ele tem essa competência de coordenação das atividades que serão exercidas pelos estados e municípios. Coordenação das atividades exclusivas das competências de administração tributária e das procuradorias dos estados e municípios, tá? E do que é composto esse comitê gestor? Esse comitê gestor ele tem uma instância máxima de deliberação, que é a instância política, onde serão tomadas as decisões. Essa instância máxima é como se fosse duas casas. Então, eu tenho uma casa que representa os estados e eu tenho uma casa que representa os municípios. 27 cada. 27 na casa que representa os estados, um para cada estado, e 27 que representa o conjunto dos mais de 5.000 municípios. Desses 27 que representam os mais de 5.000 municípios, 14 serão eleitos com um voto para cada município e 13 serão eleitos pelo voto de cada município ponderado pela respectiva população, tá? Show? Que mais? Qual que é o quórum de deliberação, professor, nesse conselho superior, que é a instância máxima de deliberação? O quórum é maioria absoluta. Falou outro quórum, pode marcar errado. O quórum, eu tenho que ter maioria absoluta nas duas casas, tanto nos 27 dos estados como nos 27 dos municípios. Só que eu tenho mais um detalhe na casa dos estados. A maioria absoluta dos 27 dos estados tem que representar mais de 50% da população brasileira, tá? Então, maioria absoluta, estados e municípios. Nos estados não basta ser maioria absoluta. Essa maioria absoluta tem que representar mais de 50% da população do país, tá? As competências administrativas relativas ao IBS serão exercidas de forma integrada por meio do Comitê Gestor nos termos e limites estabelecidos na Constituição e em lei complementar. De acordo com a Constituição, encontram-se dentre as competências editar o regulamento único, estabelecer hipóteses de isenção, mas nunca. Isenção tem plano onde? Constituição. Letra B. Uniformizar as regras relativas à base de cálculo do IBS? Não. Regras de base de cálculo estão previstas em lei complementar e a Lei 214 de 2025, tá? Nada a ver. Letra C. Distribuir o produto da arrecadação do IBS entre estados, DF e municípios e uniformizar a aplicação da legislação do imposto. Pronto. D. Arrecadar o imposto, certo. Efetuar a compensação, certo. Decidir o contencioso, certo. E definir os responsáveis, não. Responsabilidade tributária é matéria de lei complementar. Letra E. Uniformizar a interpretação da legislação do imposto, certo. Disciplinando hipótese de não incidência? Não incidência, eu posso dispor em lei complementar que institui o imposto, tá? Gabarito letra C. Show? Então a gente finaliza, tá? A gente finaliza aqui todas as questões da FCC, da emenda, tá? Vamos fazer no próximo bloco questões de outras bancas e questão inédita, tá? Essencialmente uma questão de transição federativa. Pela peculiaridade da banca FCC gostar desse assunto, né? Vamos trazer uma questão de transição federativa inédita para você. Beleza? Show de bola? Vamos juntos? Qualquer dúvida, tomar à disposição. Grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.
Então é isso, pessoal. Com isso finalizamos mais uma aula. Você pôde acompanhar como que as aulas de revisão dentro do produto Reta Final para a Cefaz São Paulo são ministradas de maneira que você tenha acesso ali a conteúdos de revisão de todos os tópicos relevantes em provas aplicadas pela Banca FCC na área fiscal. Lembro que se você gostou desse vídeo, já deixa o like e também se inscreva no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos relevantes para o dia da sua prova. Se interessou pelo Reta Final, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem um link para que você possa adquirir esse produto, ou se você preferir, dá uma olhada aqui, olha, escaneie o QR Code e venha fazer parte desse time que vai ter ali muitos aprovados no concurso da Cefaz São Paulo. Temos as aulas de revisão por meio de questões de todos os tópicos relevantes. Temos os 2 simulados completos para que você treine o dia da sua prova, identifique as suas fraquezas e aprenda a gerir o tempo, que é um grande problema ali na prova da Cefaz São Paulo. E por fim, nas semanas que antecedem a aplicação da prova, a gente ainda vai ter revisões objetivas de todas as disciplinas. Então é isso, muito obrigado, fiquem atentos. Temos mais conteúdos aí do Reta Final para você consumir gratuitamente aqui no meu canal. Um grande abraço!